E aí, rapaz, como é que vocês estão? Shiro Mega aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vai ter o review do Gabriel. Deixa eu botar ele aqui, porque eu já tava até esquecendo. Lembrando que isso aqui é uma parte 2, que eu vou mostrar só as techs e algumas dicas. E hoje a gente tá aqui com o Ed, que é o main, cara. Acho que é o melhor Gabriel que eu conheço. Pelo menos brasileiro, eu sei que ele é o melhor. E ele vai estar aqui... acho que nem tanto. Há um dia, então, você já foi. Em algum momento, eu te considero, pelo menos. Lá no passado. E ele tá aqui comigo, né, que eu vou mostrar aqui as techs que eu uso. E depois ele vai mostrar as techs que ele usa, né, ele me mandou aqui uns prints das techs que ele usa e também vai estar passando algumas dicas e tudo mais pra vocês aí, beleza? Então não se esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilhe. E é isso, vamos lá, vou começar aqui com a tech. Você quer começar falando? E depois eu vou? Falando dessas techs primeiro? Pode começar aí. Pode começar? Beleza, então. Olha só, a tech aqui, tem os 3 módulos, né, que eu sempre gosto de usar 3 para ficar uma coisa bem versátil no meio da partida. E esse aqui eu gosto de usar quando eu não sei o que eu vou enfrentar, porque fica uma coisa bem híbrida, porque eu consigo dar dano de longe e também dar bastante dano de perto, porque aqui eu investi bastante em Reload Rate, porque depois dessa última atualização do Gabriel, ele tá dando menos dano no tiro concentrado, mas ele também aumentou, se eu não me engano, o reload rate dele ou foi o fire rate. Foi um dos dois que aumentou. Tu lembra qual que aumentou, Ed? Foi um dos dois, eu não lembro qual. O reload diminuiu de 2.6 para 2.3. Então, foi isso. Então eu dei uma investida maneira nisso para ficar mais tempo, vamos dizer assim, em combate. Tanto de longe quanto a perto distância. Isso aqui estão mais techs assim defensivas, né? Pra você dar aquela bater e correr, ter um pouquinho de move speed pra se locomover pelo cenário, não ficar tão dependente assim do teletransporte dele. Esse aqui é focado só em longa distância, tá ligado? Tem um pouquinho aqui de melee components, por causa do dano contra shield, mas no geral é só longa distância mesmo, sabe? Você ficar só camperando e rotacionando para pegar a galera pelo flanco. Por isso que eu investi aqui bastante em move speed, porque obviamente, né, o cooldown do teletransporte dele é enorme, então é bom ter um pouquinho de move speed para você conseguir rotacionar pelo mapa para pegar melhores posições, melhores ângulos, para pegar o inimigo desprevenido. Não ficar tão dependente assim do teletransporte. O teletransporte ajuda pra caralho, mas não dá para depender também só dele. Show? E esse aqui é uma tech aqui que eu tenho usado, mais experimental mesmo, sabe? Que eu botei tudo aqui pensando na skill de combate dele, para conseguir ficar mandando o teletransporte direto. Então, para quem pretende usar essas techs aqui, coloca a skill de piloto do Ron também, porque você vai conseguir diminuir bastante o cooldown do teletransporte dele. Isso aqui é mais experimental assim, ainda tô dando uma testada, mas eu tenho gostado do resultado. Você vai conseguir spamar bastante o teletransporte dele. Aí você consegue tanto usar de forma ofensiva, né, quanto defensiva o teletransporte, para você querer agressivar, se defender ou se reposicionar. Eu tenho gostado bastante, mas ainda tô testando. Beleza? Vou mostrar aqui os módulos que o Ed usa e ele vai estar. Vou passar a palavra aí pra ele. Cadê? Tá aqui, ó. Fala aí, meu bom jovem. Bom, então, de tech de ataque, eu tento colocar as tech para melhorar tanto a arma primária quanto a secundária ao mesmo tempo. Aí, tipo, o Hyperfire vai aumentar o dano de longe para sniper. E também vai aumentar a velocidade de tiro. Para sniper é inútil isso porque ela tem velocidade máxima de tiro, mas a arma primária tira bem lento. Então isso ajuda no combate de perto também. Aí o Penetration Command é a mesma coisa. Só que com esse eu vou dar mais dano de perto também, porque se eu tiver com a vida cheia. Sim. O range de ataque e componentes para melhorar um pouco o reload e o dano da sniper também. Aí de defesa eu vario bastante. Eu coloco o Engine Boost para melhorar o teleporte dele, né? Coloco o Eficiente Transmission para melhorar o reload e a velocidade um pouco, porque ele é bem lento. Aí o outro que tá aí, de defesa, eu troquei. Eu coloquei mais um de velocidade.
Ah, tu Poco Rank botou. Power Supply. Ah, tu botou no lugar do Encantamento Shield, tu botou. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Esse aqui, né? É, eu coloquei Power esse outro aí. Current Power Supply. Coloquei esse daí porque eu uso bastante o pulo com o Gabriel, aí recuperar o combustível mais rápido me ajuda. Entendi. E também para melhorar a velocidade, que ele é lento, né? É, ele anda se Porque, tipo, arrastando eu pra tô caralho. treinando mais atirar de sniper pulando, tá ligado? Porque, tipo, ficar atirando só parado, você toma muito tiro. É, mano, eu vi uma galera de Gabriel fazendo isso mesmo, mas isso aí é muito avançado pra mim. Isso é muito Na avançado. verdade é bem simples. É, Eu explico como que faz direitinho. beleza, beleza. Aqui questão de módulos. Assim, o que eu gosto de usar com o Gabriel, eu ainda não habilitei porque eu tenho jogado pouco com ele, né? Mas se eu tivesse isso aqui habilitado, eu estaria usando esse aqui. Porque com as últimas mudanças dele, Reload Time, Fire Rate, eu acho que vale muito mais a pena investir em mais munição para você causar mais dano do que dano em shield, sabe? Você vai conseguir dar mais dano, os caralho. A não ser se eu penso assim, pelo menos, se você é aquele cara que só gosta de dar tiro com a carga carregada, sabe? Ficar aquele de camper assim, mirando durante 24 horas e dar aquele tiro crítico que vai matar na hora. Mas tirando isso, eu particularmente não recomendo, prefiro o Large Energy Bank. Pra mim esse daí é obrigatório também. Então. Por que você prefere esse? Fala aí pra mim, fala aí pra galera. Mano, não vira ficar carregando tiro demais da sniper, porque ele demora muito pra carregar. Dando mais tiro, você acaba dando mais dano, você acaba tendo DPS maior. Uhum. A não ser que você use o módulo... aquele módulo de propulsão que carrega o tiro mais rápido. Só que ele não vira usar, é bem melhor você ter teleporte mais longo. É porque verdade. o Gabriel, ele precisa estar se reposicionando o tempo todo, ele precisa fugir de inimigo, então você precisa muito do teleporte longo. Esse Reaper Warp aqui é must have pro Gabriel, cara. Não tem nem conversa. É obrigatório também. Obrigatório. E aqui no módulo defensivo eu uso também o Energy Tag, porque você tem aquela visão tipo de raio-x com a galera que você conseguiu dar um tiro de sniper, sabe? Então você consegue ver pra onde a galera foi, aí consequentemente você dá mais tiro, ou você também consegue fugir, né, se reposicionar de uma maneira mais segura. Show? Tem alguma coisa assim? Isso daí é muito bom. Isso daí é muito bom também porque tem muita árvore no cenário, aí se o cara tem uma árvore entre você e o inimigo, você consegue ver ele e acertar de boa. Dando tiro no chão, né, pra explodir. Oi? Dando tiro no chão pra pegar a explosão e pegar no cara. Tipo isso. Não, tipo, o raio-x eu tô falando. Às vezes tem árvore entre você e o inimigo, aí você não consegue ver o cara. Ah, sim. Com o raio-x, aí você consegue ver ele e atravessar ele através da árvore, tá ligado? Dá dano dele mesmo assim. E esse módulo, ele não precisa acertar o tiro pra aparecer o raio-x do cara. Só do tiro passar perto dele, já detecta já. Então se o cara tem uma árvore na frente, você dá um tiro no meio da árvore, vai detectar o cara, aí você começa a encher ele de chumbo. Ah, legal, disso daí eu não sabia não, maneiro. Isso aí eu não tinha ideia. Maneiro. Agora a questão de core. Eu, no geral, só uso agora, né, o Core 2 com o Gabriel. O Core 1 praticamente morreu. Então, pra mim não vale mais a pena, só o Core 2. O Core 1 tá demorando mais pra carregar, tá dando menos dano, sofreu um downgrade enorme. O Core 2 você consegue dar aquela agressivada bacana a perto distância. Mas fala aí, Ed, o que tu acha? Sem contar que no final de partida, o Core 1 é inútil, porque você não vai ter espaço pra usar sniper. Sim. Aí você vai precisar depender da arma primária, aí com o Core 2 você faz a festa, porque a hitbox aumenta muito, você acerta os tiros bem mais fácil e dá mais dano, então você tem bem mais chances de sobreviver no final. E quando você dá um tiro no chão, por exemplo, a área de explosão também fica maior, não fica? É pouca coisa, isso daí não faz muita diferença não. O que faz diferença mesmo é a hitbox, acertar o tiro mais fácil. Às vezes o tiro passa 1 metro de distância do mecha e dá dano mesmo assim. É verdade. Já fiz isso várias vezes, porque fica um trambolhão enorme, né? Fica tipo, uma área enorme do tiro duplo. E facilita headshot também, porque
Mano, você atira no peito do mecha, conta como headshot se você tiver com o Core 2. Aí, headshot vai quase 500 de dano. Um tirinho normal, tá ligado? Muito dano. É muito dano, é muito dano. Aquela partida que eu fui no Iron Arena com o Gabriel, eu botei Core 2 por causa disso. Tava dando muito dano em cima dos mecha lá, do Riken, do Skylar. Dei bastante dano. Mas vai aí, manda as dicas, manda as brabas, as técnicas avançadas. Eu já, só pra falar aqui pra galera, eu já, na parte 1, eu já dei algumas dicas, né, que eu acho importante com ele, mas vou deixar aí o Ed falando que ele é o cara que sabe das coisas. Fala aí, mano. Ó, o erro mais básico de qualquer jogador iniciante de Gabriel, focar só na sniper porque ela dá mais dano. Você tem que saber jogar com a arma primária também. Ela é tão importante, às vezes até mais importante do que a sniper. Então treina bastante com ela também. O segundo erro é resultado do primeiro. O inimigo chega perto de você, você insiste em continuar usando a sniper de perto. Se o cara dá um pulo ou um dash, ele sai do seu raio de visão na hora, aí você fica perdido. Então se o cara chegar a menos de 100 metros, troca pra arma primária. A não ser que você seja bom em fazer aquele esquema lá que ele mostrou no primeiro vídeo, de ficar tirando, revezando entre o tiro normal e a sniper, bem rapidão fazendo isso, tá ligado? Só que isso eu não recomendo muito você fazer em batalha tensa, porque o cara vai estar em alto movimento. Aí, se ele estiver em movimento alto, você não vai acertar. Aí você vai perder 2 balas à toa com o tiro de sniper, que você poderia ter acertado as 2 balas com a arma primária e dado uns 500 a mais de dano, tá ligado? Pois é, isso é então, uma coisa que... Se o cara esteja puxando o mecha, aí ele tá parado, aí compensa, tá ligado? É, tipo, isso é uma parada que eu tava até falando com o Dokaimo um dia desses. Que fazer essa coisa, tipo assim, acho que hoje em dia nem compensa mais. Tipo, tu dá um tiro de sniper e muda pra secundária rápida. Ou inverso, porque ficar fazendo isso toda hora, em combate ainda, intenso, é muito difícil. E nem vale tanta pena assim. Você só faz isso na hora que o cara tá puxando o mecha só. Só na hora que ele tá puxando o mecha. Depois você não faz mais. Porque na hora que ele tá puxando o mecha, ele tá parado. Aí não tem como errar, tá ligado? É foda. E, tipo, tem que treinar a tirar de sniper pulando também. Só que, tipo, é bem fácil pegar o jeito, tá ligado? Você treina 5 minutos lá, coloca no training ground, treina 5 minutinhos e já começa a pegar o jeito. Botar deck no treinamento. Pulando e atirando rapidamente. Você não vai ficar pulando e atirando rapidamente com a sniper. Você não vai fazer isso. Você vai pular, esperar chegar no momento mais alto do pulo, um pouquinho antes de você começar a cair, aí você atira, porque esse é o momento que você vai estar em menor movimento durante o pulo, então vai ser o movimento mais fácil de mirar no cara e atirar. Quando você tá, tipo, Então é só você... no lugar máximo do pulo, né, que você diz. Do pulo, quando você for começar... quando você for começar a cair. Entendi. Você tá em menos movimento do pulo. É a hora mais fácil de acertar o tiro da sniper. E, tipo, se o cara tá focando em você, atirando em você, mesmo de longe, você vai levar muito dano. Tipo, o cara tá com um trio of enders, por exemplo. Mano, ele tá com os mísseis. Ele vai te detonar se você ficar atirando de sniper parado mesmo. Então você tem que ficar pulando, tá ligado? Ou então um caramel modo tanque também. Ele vai te evaporar seu mecha se você não se mexer, tá ligado? Olha, então, dá pra fazer isso no alto. Tem que saber fazer isso. Isso é o que diferencia um Gabriel Pro de um Gabriel Noob. E também isso ajuda muito em combate contra outro Gabriel. Se outro Gabriel ficar atirando no chão e você atirar pulando, você certamente vai ganhar dano se acertar o tiro. E tipo, é até bom você esperar o momento certo do pulo pra atirar, porque enquanto você tá fazendo isso, o seu tiro tá carregando lá. Vai aumentando o dano. Aí quando você dá o tiro, vai 700 e pouco de dano, de uma vez só, cara. Enquanto tá carregando, né? Verdade. Por isso que eu vi muita gente... Headshot... pode falar. Tipo, contra piloto, você não vai fazer isso, porque piloto é muito pequenininho, você jamais vai acertar tiro de piloto pulando. Contra piloto você tem que estar parado pra atirar. E você tem que dar zoom na mira também. Tem que dar zoom na mira e tá parado, e esperar o tiro carregar em 100% e tentar acertar o headshot. Se você acertar o headshot no piloto 100%, as chances dele morrer é tipo mais de 90%. Morrer na hora, tá ligado? A não ser que ele esteja super bem equipado. Tipo, colete 3, capacete 3. Vida no máximo. 10, com 250 de vida, tá ligado? Aí ele sobrevive. Se ele não tiver assim, pegou o tiro, matou. Já era.
Não tem desenrolo. Então piloto é assim. Piloto é assim, fica parado, dá zoom, espera carregar 100%, tiro na cabeça. E tipo, nunca fique sempre no mesmo lugar também, senão vai ficar manjado pro squad inimigo, aí todo mundo vai focar em você. Por isso que é importante a movimentação, né? Se você tá em cima de um prédio, por exemplo, alguém começou a focar em você. Desce do prédio, só que pela parte de trás do prédio, pro cara não perceber que você desceu. Aí você teleporta pra outro prédio ou pra outro lugar do chão mesmo. Eu recomendo teleportar pra outro lugar do chão, tá ligado? Porque o cara vai ficar procurando você em cima dos prédios, ele não vai esperar ver um Gabriel no chão, tá ligado? Só que aí, quando o cara perceber que você tá no chão, for vir pra cima de você, aí você teleporta pra outro prédio. Já dá aquela corrida de ligeira. No mesmo lugar, você vai ficar levando tiro de todo mundo. Ah, é foda. Tiro de todo mundo você fica parado no mesmo lugar. É tipo o Raven, mano. O Raven é outro mecha que é assim também. Faz isso também se alguém tiver piloto te focando de bazuca, tá ligado? Gabriel não desvia de bazuca nem a pau. Ou então você desativa o mecha se você estiver em cima de prédio, aí você sempre anda com uma sniper explosiva, vai lá e dá um headshot no piloto que tá atirando de bazuca no C, problema resolvido. É, cara, deixa eu te perguntar, tu falou um bagulho aí que é uma dúvida minha. Tipo assim, tem mechas, por exemplo, que eu não uso determinadas armas. Quando eu costumo jogar de Gabriel, eu dificilmente pego o sniper, entendeu? Você tá meio que cortando um pouco. Ah, tá, não, eu tô falando o seguinte. Quando eu... Tem mechas que quando eu jogo, eu dificilmente pego algum tipo de arma. Quando eu jogo de Gabriel, eu não costumo usar sniper. Você acha que, tipo, mesmo jogando com Gabriel, você deve pegar uma sniper? Ah, não é obrigatório, mas... Tipo, se você tiver nessa situação que eu falei, é bom, tá ligado? Entendi. Porque se o cara tá atirando em você de bazuca, até você mirar nele certinho com o Gabriel pra matar, você já levou uns 2, 3 tiros de bazuca, você já tá com a vida na merda. Então é bom desativar o mecha e ir lá, meter um tiro de sniper explosivo no cara já resolve o problema, tá ligado? Nessa situação ajuda pra caramba ter uma sniper com o Gabriel. Mas fora essa situação, acho que não vejo nenhuma outra situação que seja útil ter sniper com ele. A não ser que alguém esteja, os caras estejam tudo focando em você, você tá em cima lá do guindaste lá no alto. Os caras não tá com nenhum mecha que sobe, que consegue subir lá. Aí você desativa o mecha pra não ficar levando tiro dos caras, pega um Ion Cannon e fica tirando os mecha lá embaixo, tá ligado? Entendi. Ah, uma boa, uma boa. Vai depender muito da partida, né? Aquela leitura que você faz pra saber o que você deve fazer, vamos dizer assim. É, mano. A Sniper e Ion Cannon é útil pro Gabriel se os caras tá focando no 6, você precisa desativar o mecha. Fora isso, não vai servir de nada. Não, uma boa. Tem mais alguma coisa aí pra passar? Ou... Acabou? Ah, também não ficar só usando a sniper muito tempo, tá ligado? Porque senão você não presta atenção ao redor, chega um mecha pelas suas costas do nada e te mata. Sempre, tipo, fica usa sniper, tipo... usa sniper, tipo, uns 10, 15 segundos. Aí você tira o sniper e dá uma olhada ao redor. Viu que tá tranquilo? Bota o sniper de novo. Faz isso, tá ligado? Eu já morri muito assim. Mano. Eu já morri muito assim. Às vezes... mano. Eu morro assim até hoje ainda. Porque, tipo assim, quando você tá com a mira aberta, de qualquer arma, na real, não aparece quando tem gente chegando perto de você, por exemplo. Sabe? Tipo, quando você tá com a mira assim... Esse negócio de aparecer. Aí, tipo, se for um Hurricane voando, aí que não aparece mesmo, mano. E se chega um Hurricane voando nas costas do Gabriel, já era, meu filho. Não tem problema. Tu só vai escutar só o barulho do helicóptero chegando e já será tarde demais. Ele vai derreter se o Gabriel com a metralhadora antes de você conseguir tirar a sniper e teleportar, tá ligado? Ah, muito vacilo. Você não vai ter vacilo. tempo de teleportar, porque o Hurricane ele frita de perto. O teleporte demora uns 2 segundos, 2 segundos o Hurricane já destruiu o mecha, aquela metralhadora. Verdade, o Gabriel é muito fragilzinho. Já morri muito assim também, já. Ou senão é a Firefox que aparece do meu lado, do nada. É isso que eu tinha pra falar mesmo. Ah, então beleza, mano. Valeu aí. Valeu pela participação e pelas dicas de ouro. Porque são coisas que eu... Tipo, eu já joguei muito com o Gabriel, mas nunca foi o meu main. E é um mecha que eu tenho extrema dificuldade de jogar, embora eu ache ele, tipo, super simples.
Ele não tem nenhum mistério de jogar com ele, sabe? Mas, assim, mecanicamente falando, não tem mistério de jogar com ele. Mas é um meta que eu tenho muito... Mano. Porque, tipo assim, às vezes, tipo o Cheats, lá do clã, por exemplo, ele joga muito bem de Arthur. Mas ele, dentro do jogo, ele comete muitos erros. Mas mecanicamente ele é ótimo com o Arthur. Mas sabe, em jogo ele comete vários erros. Ele rusha em hora errada, fica longe do squad e tal. Tem várias coisas assim. Que às vezes com cada mecha você tem que saber se posicionar e agir de uma forma diferente. E essas dicas aí que tu passou são ouro. Então valeu, mano. Ó, tipo, se o cara fala assim, eu não presto pra jogar de Gabriel porque eu sou ruim de mira. Mano, ninguém é ruim de mira como sniper. O único problema seu é que você não ajustou a sensibilidade direito, tá ligado? Porque sniper é arma de extrema precisão, não tem como ser ruim com ela. É verdade. Só tem que ser ágil, né, um pouco, ajustando a sensibilidade, praticar um pouquinho. Vai testando a sensibilidade até achar uma que fica boa pra você, já era, tá ligado? Pois é. E se sente mais confortável. Mas é isso então, mano. Vou encerrar aqui o vídeo. Vou agradecer de novo a sua participação. Valeu aí pelas dicas e tudo mais. Valeu aí também a galera que tá assistindo. Já deixa aquele like. E é isso, mano. Acho que daqui a pouco eu vou abrir uma live que hoje não tem nada pra fazer. Eu tô afim de jogar pra pegar o alpha logo. Tá afim de jogar? Beleza. Então já é. Por entrar, me avisa então. Beleza então, daqui a pouco eu vou almoçar. Então. Valeu aí, galera. Valeu, Ed. Encerrar aqui o vídeo. Valeu, falou.